Então, bem-vindas a todas mais uma vez. Um prazer que estejam conosco hoje. Ontem tivemos uma sessão muito profunda sobre o coração e a liderança, onde conseguimos seguir acompanhado com o Padre David. Vamos agora ver como podemos construir, conseguimos analisar como podemos construir uma equipe. Então, penso que foi um tempo muito enriquecente que passamos juntas ontem. Compartilhei com vocês através da e-mail sobre o módulo 1 do mês passado. Então, se ainda não receberam, digam alguma coisa. Os vídeos ainda não estão prontos. Depois vou organizar, mesmo as traduções também vou organizar para mandar e compartilhar com vocês. Então, algumas estão já certas, algumas não estão ainda bem, mas vou procurar de mandar tudo para vocês. E hoje continuamos aqui olhando sobre o trabalho em equipe, procurando essas várias expectativas, vendo esses vários convites e aprendemos como podemos ser mais atentas para as outras, mas para nós mesmas também, que é uma coisa muito importante para sermos capazes de trabalharmos juntas. Quem sou eu? Como recebo as coisas, o que é que está acontecendo dentro de mim. Então, isto é muito importante para poder entender o que é que está a acontecer. Temos de novo hoje o Padre David e a Irmã Julie, que vai nos ajudar e vamos apresentar quando lá chegarmos. Como sempre, vamos iniciar também hoje com uma oração. Vou compartilhar com vocês a minha tela. De uma forma muito simples, o que gostaria de fazer hoje é continuar o que nós aprendemos ontem. É uma coisa que sempre nos pede a nós mesmos, mas também aos outros, de sermos capazes de amar. É necessário experimentar também este amor de Deus, mas também do amor dos outros, das outras, porque é como se fosse intercâmbio, amor e graças dentro de nós. O que gostaria de compartilhar com vocês hoje neste tema de trabalho em equipe é um convite que nós recebemos do Evangelho, viver a compaixão, de ser compassivo. Em Lucas 6, 36 e 38, tem este convite muito maravilhoso de ser compassivo, como o seu pai, que é compassivo. Vou ler a passagem e depois vou deixar alguns momentos de silêncio para que possamos entrarmos dentro sobre estarmos um pouco atentos deste convite, dissermos que Deus, Deus está preocupado que nós possamos aprender para que possamos experimentar a compaixão, para que possamos traduzir essa compaixão em amor. No Evangelho de Lucas nos fala: seja compassivo como o seu pai é compassivo. Não julguem, e você não será julgado. Não condene, e você não será condenado. Perdoe e você será perdoado. Dê e lhes será dado. Uma boa medida, bem pesada, sacudida e transbordante,
será derramada em seu colo, pois com a medida que você usar, ela será medida para você. Então vamos parar um momento, escutarmos este convite de Deus. Seja compassivo como seu pai, como o pai é compassivo. Senhor Jesus, ajude-me a experimentar a compaixão do Pai, como você experimentou em cada passo do caminho. Não julgarás e não será julgado. Senhor Jesus, o Senhor não me julga. Ajuda-me a não julgar aos outros. Não condene e não serás condenado. Obrigado, Senhor, porque você não me condena, mas sempre me dá a sua graça que me permite ser mais forte do que o meu pecado. Ajude-me a não condenar a mim mesmo ou aos outros. Perdoe e serás perdoado. Jesus, ajude-me a receber seu perdão constante. Ajude-me a aprender e a me perdoar e a perdoar aos outros. Dê, ele será dado a você. Uma boa medida, bem pesada, sacudida, e transbordada junto, caminhando, que será colocada no seu colo, pois com a medida que você usar, ela será a medida para você, usada para você. Jesus, há tanta coisa que recebo, que o Senhor e os outros me dão, me oferecem. Ajude-me a ter um coração grato e generoso.
Vamos sempre pedir a compaixão de Deus para que nos ajude a sermos compassivos uns aos outros. Com esta nota, peço agora a David para poder nos introduzir nesta sessão de hoje. Obrigado pela sua oração de abertura e mais bem-vinda a todos. É mais uma alegria estar com vocês hoje aqui. Estou um pouco preocupado da qualidade, digamos, muito feliz da qualidade da nossa plenária. Foi um prazer trabalhar com Miriam ontem, também dos feedbacks que recebemos. Hoje vamos fazer este compromisso para receber mais aspectos, mais notas. Penso neste tópico da consciência, nossa consciência dos outros, da interação, mesmo isso. Enquanto estamos a preparar o nosso tempo, gostaria de dizer que vamos procurar de trabalhar e seguir todos os aspectos que saíram. Entrando neste tópico, neste argumento de hoje, vou compartilhar com vocês a minha tela. O nosso convite é de pararmos num momento primeiro de reflexão, digamos um momento para vocês e compartilhar algumas coisas na chat. Quando você pensa acerca de líder, pessoas da tua vida, dos seus superiores, mentores ou pessoas públicas ou figuras públicas, tiveste essa experiência de consciência, o que que você experimentou? O que que ajudou você a ver esta consciência, o modo de trabalhar, o comportamento das pessoas? Vou abrir agora a chat e vamos levar um momento. Se você quer nomear a pessoa, dar o nome desta pessoa, estou mais curioso como esta consciência apareceu em ações. Então, vamos tomar momentos para pensarmos e vos peço a terem atenção sobre o que vai aparecer agora na chat. Este é o nosso modo para iniciarmos com as vossas próprias experiências sobre a liderança. Alegria, abertura. Uma palavra muito forte, a coerência, misericórdia, vivendo no presente, envolvimento com todas as coisas, abertura, amor, autenticidade, integridade, capacidade a escutar, a capacidade de ensinar, o sentido da escuta, humildade, comunicação. Transparência, empatia, coerência, confiança. Essas qualidades nós podemos ver na leitura de São João, quando diz podemos ver, podemos tocar, podemos entender em várias formas. Quando alguém tem este tipo de atenção, de humildade e uma atenção às outras pessoas, uma forma humana, autenticidade, humildade, nos lembra do Evangelho, a passagem, digamos, o texto de leitura do Zebra, onde Deus procura experimentar, procura entrar nessa compaixão e humildade. Muito bem. Humildade, alegria, uma pessoa equilibrada. Não procurar de ser muito perfeita, uma paz interior,
uma primeira vez que vejo essa página interior da liberdade. Muito obrigado por este momento. Sintam-se livre continuar a oferecer os vossos exemplos, mas penso que vocês já tocaram o assunto, mas claro que a consciência, que é uma coisa interior, hein, da experiência, é uma coisa que se manifesta fora. E nesta nossa forma de sermos, de vivermos. Muito obrigado. Agora vamos seguir. Vou agora enfocalizar-me um pouco sobre a definição. Vou parar um pouco a minha atenção sobre a chat, enquanto consideramos esta pergunta: o que é consciência? Por que que isto nos interessa? É o estado de estar consciente de algo, a capacidade de conhecer e perceber diretamente, de sentir ou mesmo conseguir estar de uma forma tocada de aspectos em um estado. Podemos ver, por exemplo, ver as percepções das coisas que estão a acontecer. Então, a consciência é um pouco diferente da atenção, ou mesmo focalizar-se na atenção, porque no sentido, a consciência significa estar atento da nossa realidade, atento à realidade. O oposto, de qualquer maneira, significa estar fora. Se estamos a conduzir, talvez com um controle, e permitir que a nossa mente se maravilhe. Esta não é consciência. Quando falamos a nós mesmos como pilotos, ou quando procuramos de dormir, nossa forma de pensar de algumas coisas, nós estamos já aí na falta de consciência. Então, a falta da consciência pode criar resultados problemáticos no modo como procuramos gerenciar a nós mesmos ou como nos relacionamos com as outras pessoas. Então, se temos um piloto automático, nós procuramos de sermos guiados com coisas ou já com pressupostos e sem estarmos presentes já no momento e sem enfrentarmos a realidade em frente de nós. Isto como pode ser diferente daquilo que nós já sabíamos no passado. Então, penso, enquanto vocês procuram identificar nas vossas várias contribuições, a consciência é a base da humildade. A consciência é a base da autenticidade de viver, da coerência daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. A consciência é a base fundamental em várias formas sobre a paz interior da liberdade para sermos capazes, disponíveis para sermos co-criadores no nosso mundo com Deus. Então, sem a consciência, sem esta atenção da consciência aos outros, é claro que nós não poderemos sermos afetivos, não seremos também líderes cristãos. Então, esta é a base fundamental. Quando falamos, por exemplo, da implicação deste aspecto, quando temos esta consciência que não estamos somente agindo como um piloto automático, partindo das nossas experiências precedentes com hábitos que nós criamos, nós criamos a possibilidade de criar novas ações. Por exemplo, se estou passando numa situação que tem muitas coisas, que tem uma relação com coisas passadas. Talvez estou me endereçando com coisas pessoa a pessoa, talvez as coisas que a pessoa apresenta já escutei várias vezes através de acompanhamentos espirituais ou mesmo como religiosa, espiritual. Então, quando trato essa situação como fiz no passado, então não estou em relação com esta pessoa nesse momento. Se estou em relação com esta pessoa neste momento, então existe membros de mais elementos neste piano que precisam de serem tocadas para responder à situação neste momento.
nós estamos com as pessoas que trabalham conosco. É necessário estarmos presentes e também estarmos atentos. Também passamos tempo com a nossa atenção criando coisas que Deus nos chama a fazer neste momento, que não poderíamos entender se não termos atenção. Por exemplo, a história dos fariseus na sua relação com Jesus já em frente de Jesus, experimentavam um milagre que funciona, mas não podem ver este milagre por causa da sua forma automática, do seu comportamento automático, da sua forma, da sua maneira de ser. Então, estão limitadas a ver esta realidade que Deus está explicando. Se eles não podem perceber, entender este aspecto, é difícil responder à questão. Então, é possível que seja uma abertura para escutar a Ele, dar testemunho, o trabalho de Deus, as ações de Jesus em várias formas. Eu espero que isso tenha um sentido. Então, quando falamos o que pode obscurecer nossa capacidade de de ter essa consciência com os outros, quais são as coisas que saem fora da nossa claridade, da nossa consciência, a nossa habilidade a seguirmos claramente? Então, abrimos mais uma vez a chat. Vos peço a usarem mais uma vez a chat para explorar essas coisas e escrever o que é que vocês gostariam de escrever? Pressuposto, medo, não estar presente, muito ocupadas. Bem-vindas ao nosso mundo. Complexidade, prejudícios, experiências passadas, insegurança, julgamento, expectativas que são também formas um pouco implicativas, julgamentos, inveja, egoísmo, medo, categorizar, comparar uns aos outros, umas às outras. Então, vocês são bons nisto. Então, podemos dizer que sabemos pensar que sabe tudo. Então, penso que estas coisas, essas listas, demonstram que nós estamos atentas em nós mesmas, como quantas coisas podem existir na nossa maneira de entender, de perceber na nossa realidade, mesmo na realidade em volta a nós. Vamos, quando falamos desses limites, sabemos que somos é uma coisa natural e nós somos seres humanos, então esses aspectos podem criar, digamos, uma maneira de se proteger também, limitando aos outros. Enquanto reparamos a outro slide, vamos reparar agora vendo algumas chaves que são talvez coisas muito visíveis, como podemos aumentar a nossa consciência aos outros. Sim, autossuficiência, por exemplo, para entender a claridade da situação. Uma coisa que sabemos que é valiosa para crescer na consciência é para a prática da autorreflexão. O outro aspecto, esta é uma coisa um pouco difícil para algumas pessoas de nós, é também aceitar, pedir feedback de qualidade entre si. Algumas pessoas, talvez por natureza, são um pouco resistentes, perguntar às outras pessoas a darem feedback sobre a si mesmas. Algumas pessoas são um pouco humildes que não querem querem feedbacks positivos, mas no sentido a ter a capacidade de receber um feedback de qualidade também é uma das coisas que nos pode ajudar para crescermos na consciência. E os desafios para nós como líderes é que nós
estamos habituados a dar feedback e nós estamos habituados a pedir o feedback. Alguém me pediu ontem sobre o líder que pede esta responsabilidade de assumir o controle e de guiar a congregação, liderar a congregação nesta intenção. A intenção é boa, mas é também uma intenção cheia de medo e insegurança. Se nós, por exemplo, estamos a agir nesta forma de autonomia, de autossuficiência, em várias maneiras, de uma forma lateral, não estamos abertas a receber feedbacks ou nas nossas ideias, mas isto pode ser um problema para o nosso serviço, mas também para a nossa liderança. Então, para enfatizar estas duas práticas, não vou enfatizar muito, mas temos esta questão: quais são as práticas significativas que nós estamos a pedir para receber um feedback de qualidade? Regularmente, nós pedimos às companheiras, às pessoas que servimos, às pessoas que estão conosco, às pessoas que recebem as nossas responsabilidades como líderes, nós pedimos feedback, como nós estamos a trabalhar, o que é que nós estamos a fazer bem, o que é que nós poderíamos fazer bem? Em algumas vezes, se nós estamos habituados a receber o feedback, podemos ser um pouco problemáticos com os outros, com as outras. Por exemplo, como a história de príncipe que procurava encontrar o seu colchão, nós precisávamos de encontrar o que é leve e forte. Então, entender como dar feedback nos ajuda também a entender, a perceber como receber o feedback. Então, a pergunta que vos faço é: na vossa própria vida, quem você tem que pode dizer-lhe a verdade com amor? Quem é o seu amigo que te pode dizer a verdade, mas vai dizer: eu penso, você foi um pouco distrativo na comunidade, ou eu sei que você tem significados verdadeiros, mas procurar de assumir todas as responsabilidades como conselheiras, nós estamos sem claridade dos nossos papéis. Então precisamos de estarmos nisto juntas. Se, por exemplo, estamos a procurar de feedback acerca do testemunho, devemos perguntar às pessoas: eu estou um pouco preocupado acerca do modo como me estou comprometendo recentemente. Me podes dar um feedback como você vê se estou num bom equilíbrio? Isto é uma forma muito humilde para fazer. Demonstramos a nossa autoconsciência de uma forma de vulnerabilidade, aceitando esta forma de feedback, não de procurar de aparecer como uma pessoa perfeita, não aparecer de agir como se estivéssemos a agir juntos ou juntas. Então, existe lugar e tempo para isso, existe tempo, espaço para podermos perguntar feedbacks positivos. Vamos agora passar aqui, porque uma das outras formas que nós marcamos atenção com as outras pessoas é conhecido como uma forma de emoção inteligente. Esta é uma forma de cartões que colocou a Alessandra, e onde tivemos esses dois amigos e nossos amigos. O que você significa com emoção inteligente ou inteligência emocional? É que emoção significa problema. O que você significa com isso? Então, isto é alguma coisa. Essa é uma mulher que tem medo da sua própria expressão. Então, uma amiga muito inteligente diz que a inteligência emocional ajuda as pessoas a crescer emocionalmente. Então, uma coisa muito, muito interessante entrar nisso. Então, parte da nossa intenção, daquilo que está dentro, é não ter medo,
é verdade que é muito mais fácil o olhar e encontrar experiências, consolação, paz, mas é também importante de ter a coragem de nomear quando temos problemas, quando estamos tristes, quando estamos com medo, quando nos sentimos cansadas, quando não estamos seguras de nós mesmas, quando de fato vemos que estamos paradas numa situação difícil. Se nós não reconhecemos essas coisas, agimos de uma forma inconsciente. Então, seja para a luz e a escuridão, é necessário reconhecer. Então, é importante de saber também dar, digamos, dar tempo nas nossas reflexões antes que as coisas sejam mais demasiadas de uma forma intensa, que nos paralisam ou mesmo nos isolam. Eu estava nessas coisas a mim mesma. Eu sei. Se você está nessa realidade, mesmo as experiências mais fortes nas nossas vidas, o não reconhecer deles podem ser um problema para a nossa própria vida. Então, eu experimentei depressão várias vezes na minha vida. Tive que aprender como crescer, como ver, não como um inimigo. Tenho que aprender a reconhecer, tenho que pedir ajuda, tenho que fazer isso com humildade e compreensão, que nem sempre posso fazer tudo sozinho, sozinha. É também importante ver as emoções como dados e não como boas ou coisas más, mas como informações que nos ajudam a relacionar, a relatar alguma coisa importante. Não fazer somente um julgamento como um exercício da consciência. Por que que a consciência emocional é importante? Mais uma vez, não queremos ser superlotadas. A neurobiologia tem essa instrução do nosso cérebro que fala desse aspecto. Quando esse aspecto vem superlotado pela depressão, ansiedade, passa a ser um pouco limitada, onde a nossa própria habilidade é um pouco limitada, mesmo como exercitar as emoções, a condição é chamado de Mendeley hijack. Nós não queremos que isso aconteça para nós. Então, esta regulação da emoção, encontrar modos para encontrar a nossa paz, as nossas fundações, existem várias formas para fazer isso. É uma forma muito essencial. E a outra coisa perigosa é que não estamos sempre superlotados com os nossos sentimentos. A falta de conexão com os nossos sentimentos significa que estamos desconectados com a nossa paixão, com os nossos valores. Nós perdemos o sentido de sermos empativos, com empatia. E se perdemos essas coisas, perdemos os recursos de modo de sermos a nossa forma inspiratória. Não podemos ser superlotadas e não podemos ser também forma tipo como rebotes. Todas essas formas têm a consciências como discernimos e como podemos fazer as nossas decisões. Uma pesquisa no fenômeno que se chama de é uma forma muito especial para compreender. Nós sabemos que a nossa experiência é que as emoções são contagiosas. Quando você é superiora da congregação, juntou-se na sua equipe com uma grande expectativa, sente esta grande energia, grande esperança, estás muito emocionada da tarefa que tens em frente, mesmo se existem coisas um pouco difíceis, mas se traz uma paixão sobre aquilo que fazes, isto é muito extraordinário. Através da consciência, você chega na equipe e
traz negatividade, isso também pode transmitir à equipe. Esta forma de é contagiosa, então é necessário entender como líderes que não podemos controlar os sentimentos das outras pessoas, mas existe um modo que o líder comanda a temperatura. Então, para mim, os líderes devem assumir algumas responsabilidades sobre as emoções do ambiente, da equipe, da sua própria organização. Então, isso, um bom líder contribui para poder trabalhar para o bem das pessoas, para se engajarem, criar boas conversas. Isto construi também confiança. Um bom líder cria boas atitudes, uma boa consciência. Do outro lado, o outro líder limita a confiança e limita-se a tomar riscos. No nosso próprio contexto, estamos criando ressonância ou dissonâncias. Se podemos aprender de generar ressonância, uma ressonância autêntica, ressonância onde as pessoas possam entender que a sua própria autenticidade é aqui onde nós estamos. Então, o que é a emoção ou a inteligência emocional? Como eu disse, eu primeiro entender, compreender a mim mesmo. Então, como me sinto neste momento? Um colega recentemente, depois de saber que recebi um grande desafio, estava saindo de uma tarefa a outra, me perguntam: como você está com estas coisas? Eu parei e senti a mim mesma. Aí veio um sentimento muito forte, é que estava saindo de um a outra tarefa. E muitas das vezes precisamos de fazer essa coisa, entender como sair de uma celebração de um funeral, depois para a celebração do matrimônio à tarde. Deve ser capaz de fazer isso entre as pessoas, mas existe um problema, existe um custo se não estamos a trabalhar isso de uma forma autêntica, na base destas coisas, de uma forma. Como estou gerenciando a mim mesma? Como estou ajudando a mim mesma para que, de uma forma que eu me apresento, de uma forma que vocês já descreveram na chat, que seja possível, para que possa estar com gratidão, com humildade, no sentido de paz e de alegria, se não é alegria pelo menos uma forma de positividade neutral, para que não possa afetar as pessoas com os meus problemas, para que possam descorajar. Saindo das ações também, das emoções, esta emoção reguladora, mesmo saindo de conflitos para encontrar a minha paz. Como posso compartilhar aquilo que está acontecendo comigo com as outras pessoas? Talvez me sinta um pouco vulnerável. Fui informada que não pode fazer isso, somos muito profissionais, mas não permitir a nós mesmas de abrir-se de uma forma muito livre, isto pode também criar a nossa própria emoção, isolando-se como líderes, mas como líderes para o serviço, o trabalho da nossa organização, a cura pessoal, é necessário ter a confiança, amizade, pessoas que nos possam ajudar. Então, como posso criar este sentido de equilíbrio? Como posso construir esta minha resiliência? Isto é necessário tempo de retiro, de férias. Não são coisas que precisam ser racionalizadas, são coisas essenciais para nós, na nossa vida diária, a nossa oração diária, tomar algumas caminhadas, alguns passos. Então, quando essas emoções vêm com integridade e viabilidade, posso
continuar a liderar, não numa forma de reação, mas com uma intenção, com uma proatividade e criatividade e cuidado dos outros. Então, então vamos para atenção a nós mesmos, agora para atenção aos outros. Como podemos, como vocês podem ver a imagem aqui, como nós podemos tomar atenção desta manifestação física, ou mesmo a intuição, como os outros vão? Este envolve sensitividade, envolve empatia, envolve esta atenção entre a tarefa e a relação, e também envolve, quando estamos, por exemplo, no grupo, envolve de compreender qual é a energia no grupo. Estamos a criar, temos essa capacidade de conversas abertas, cheias de energia, no sentido em que nós estamos todas focalizadas em nosso trabalho, com alegria. E muitas das vezes existem coisas por perguntar, muito difícil, pessoas orientadas nas suas tarefas, mas se este é o caso, algumas vezes é necessário, eu entendi, notifiquei que a energia é muito baixa. Alguém sente desta mesma maneira? O que é que vocês acham? 20 minutos de intervalo, se procuramos de caminhar aqui na nossa casa, depois voltamos. Então, esta dinâmica, esta atenção do grupo é um serviço para a equipe. Esta cultivar a empatia de uma forma ativa significa comunicar cuidado, também cria esta ressonância que eu já estava descrevendo antes, esta ressonância que não desaparece facilmente, enquanto que dissonância pode criar distração mais facilmente. Então, algumas dessas expressões da emoção, a falta da emoção, isso talvez pode ser parte da nossa cultura. Isto não significa que é bom, é mau, mas nós, como líderes, é necessário entendermos esses aspectos. Devemos ter este cuidado a resumir muito, além de falar com as pessoas para compreendermos o mais possível. No fim, a relação, a inteligência emocional envolve também as relações. Aqui é onde cultivamos a nossa relação social de uma forma mais produtiva, exercitando esta forma de consciência com as outras pessoas para construir a nossa equipe desta forma, oferecendo motivação, inspiração, desenvolvimento de outras pessoas de uma forma muito positiva. Entre estímulos e a resposta, espaço para um intervalo e uma oportunidade para parar um pouco. Viktor Frankl, como vocês sabem, um sobrevivente do Holocausto, sabem que aqueles que mantêm a sua humanidade com a sua experiência do Holocausto e aqueles que têm uma capacidade de parar e considerar com cuidado, segundo as bases dos seus valores, a sua atenção, a sua inspiração a si mesmo, como eles querem agir, não reagem. Para concluir, antes da irmã Jul, da sua apresentação, este é um ditado da Teresa d'Ávila que o primeiro passo para uma vida de santidade é a união com Deus e o autoconhecimento. Esta forma mística, contemplativa na nossa Igreja Católica, ela é uma mulher muito inteligente. Esta intenção da autoconhecimento. Agora vamos ter um momento para o nosso povo, para estabelecer as nossas línguas. Agora vou